Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 3, falando da perseguição do imperador Domiciano. Agora vamos ao item 2 do material didático, o povo contra os cristãos. Bom, eu coloquei uma citação aí do historiador Daniel Rups, que ele diz: um elemento diferente do político vai tornar a situação dos cristãos ainda mais perigosa. É a hostilidade popular, que não procede de qualquer propósito racional, mas que saberá espiar e atacar os cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. Essa hostilidade existiria já no tempo de Nero? É uma pergunta, né? Parece que sim. Se tivermos presente e referência de Tácito, que é um historiador romano, há pessoas odiadas pelas suas infâmias. Seja como for, a verdade é que à medida que o cristianismo se desenvolver, o ódio irá crescendo e passará a alimentar-se de um conjunto de falsas acusações, calúnias abjetas e invenções cujo absurdo e horror fariam rir se não se soubesse que muitas vezes tiveram as mais trágicas consequências. Bom, eles vão realmente, diz a história, que o povo inventa um monte de mentira dos cristãos. Os cristãos foram acusados de beber sangue, né, de crianças, beber sangue de pessoas, baseado na prática da Santa Ceia, porque eles ouviam os cristãos dizer, né, reproduzir a palavra de Jesus: isto é o meu sangue que é repartido por vós, bebei dele todos. E aí surgiu uma loucura, que os cristãos bebiam sangue, que era um grupo perigoso, que pegavam crianças para beber sangue, inventaram as piores coisas sobre os cristãos. Claro, não era algo natural, como eu falei, a perseguição de Nero não era algo natural. Esses sacerdotes dos dias de Domiciano, que perseguem os cristãos e lançam a culpa sobre os cristãos, não era um sentimento comum, não era um ódio comum, claro, havia ação maligna, ação do maligno, fazendo com que essas pessoas trabalhassem contra o cristianismo, porque o cristianismo, se ele é a verdade de Deus sendo confrontada puramente com as doutrinas pagãs, é claro que não tem como, o povo não queria aquele tipo de adoração louca, né? Bom, o mesmo historiador Daniel Rups diz: é provável que os ritos cristãos, muito mal conhecidos, vilmente interpretados, se prestassem aos piores equívocos. O sacrifício eucarístico da Santa Ceia, né, com fórmulas como este é o meu corpo, isto é o meu sangue, podia sugerir algum canibalesco, ou seja, de comer carne, né, beber sangue. A familiaridade entre os irmãos e irmãs, assim como o ósculo da paz que se trocava nas assembleias cristãs, podiam fazer pensar em relações ilícitas. A carta na qual a igreja de Lyon contará o drama dos seus mártires é bem instrutiva a esse respeito. Escravos pagãos de senhores cristãos, presos pela polícia e submetidos à tortura, caluniaram os seus senhores. Ou seja, pessoas que foram presas, eles caluniavam os senhores deles, dizendo: esses aí são cristãos, e aí contavam coisas absurdas. Pelo que ele diz, né, eles bebem sangue de criança, teriam difamado os cristãos, uma coisa diabólica. Faríamos repastos dignos de Tiestes, né? Tiestes, eu coloquei aí na mitologia grega, Tiestes havia abusado da própria filha. Era um homem que era um deus, né, que teria abusado da sua própria filha. Então, eles diziam que os cristãos faziam isso também. E seríamos incestuosos como Édipo. Édipo é o caso do filho que acabou tendo relação sexual com a mãe. As mitologias gregas, né? Acusavam-nos de horrores tão monstruosos que não podemos repeti-los, nem pensar neles, nem mesmo acreditar que seres humanos alguma
fez o que tenham cometido. Ou seja, será que alguém fez isso realmente? Infelizmente existiam casos, nós sabemos, de mortes entre principalmente os pagãos. Os romanos já não faziam isso. Os romanos lutavam com os pagãos e era um pavor perder para os pagãos, porque eles sabiam que esses bárbaros, que se eles capturassem romanos, esses romanos eram sacrificados aos deuses. E diz que os bárbaros, eles fazia parte do ritual deles comer parte dos corpos. É uma coisa horrível, mas a história diz que os bárbaros, eles matavam e comiam os testículos dos romanos, sacrificavam os romanos aos deuses. Então os romanos sabiam que se eles fossem capturados, não havia negociação normalmente de troca de prisioneiros, não. Aqueles prisioneiros ali seriam sacrificados aos deuses bárbaros, Odin, Thor, que são os deuses dos vikings, né? Que fazem sucesso no mundo ainda hoje. Bom, e uma última citação de Daniel Rupes, ele diz: capazes de tudo, segundo a opinião pública, os cristãos deviam também ser culpados de tudo. Por isso, dirá Tertuliano, esse cristão, apologista, historiador, posso chamá-lo assim, vai viver cerca de 100 anos depois de Domiciano. Mas ele faz um comentário sobre a perseguição na sua defesa que ele escreveu ao imperador de Roma. Ele diz: se o Tibre, o rio Tibre, transborda, se o Nilo não inunda os campos, que ajuda para cultivar o trigo, se o céu está fechado, se sobrevém uma fome, uma peste, uma guerra, um só grito se levanta: os cristãos às feras, a morte os cristãos. Então ele diz que qualquer coisa que acontecia de errado, o povo acreditava, a culpa é dos cristãos. E muitos acreditavam mesmo, porque muitos seguiam a religião romana. Aquela religião fundada em Babel, que era a religião que dominava o Império Romano, essa religião ela dizia isso: se vem uma peste, foram os deuses que determinaram aquela peste. Se vem uma seca, foram os deuses que determinaram. Aí surgiu uma seca, vamos dizer, por que os deuses determinaram a seca? Aí essa expressão que ele ia, né? Os cristãos às feras, ou seja, vamos jogar os cristãos aos leões, vamos matar os cristãos. E também a morte os cristãos. Então o povo infelizmente seguia essa religião louca, seguia essa religião pagã. A religião do mundo antigo, ela era uma religião. O estudo das religiões antigas confirma. Essa religião foi que nasceu com Nimrod e Semíramis em Babel. Inclusive a história romana, nós vamos ver isso mais à frente, a história romana, ela mostra o historiador judeu Flávio Joséfo, quando ele escreve o livro História dos Hebreus, ele comenta sobre a Torre de Babel. E ele cita um historiador romano e ele fala, olha, os sacerdotes que escaparam dessa torre, da queda da torre, eles levaram a estátua de Júpiter, né, e deram prosseguimento ao culto de Júpiter. Ele diz, olha, o culto de Júpiter que domina Roma hoje, porque o culto de Júpiter era o principal, né, que dominava Roma. Esse culto nasceu lá em Babel, na Torre de Babel. E ele cita historiadores romanos que falam isso. E nós veremos mais à frente, é muito importante nós entendermos isso. Essa religião fundada em Babel por Nimrod e Semíramis, que dominava o Império Romano, ela vai começar a entrar nessa igreja de Roma, através desses bispos que durante a perseguição não resistem e acaba adorando o demônio, e esses homens depois voltam para a igreja, né, sem um trabalho pastoral, e acaba que infelizmente aos poucos eles vão nessa igreja de Roma introduzindo heresias diversas.